Meu nome é Adriano Rafael, tenho 38 anos, sou cirurgião dentista, sou casado, tenho 2 filhos. A minha história começa no ano de 1982, onde eu nasci. Tenho 4 irmãos e sou o primeiro desses 4 irmãos, sou o mais velho. E desde muito cedo eu aprendi que eu tinha que cuidar dos meus irmãos, por ser mais velhos. Meu pai trabalhava fora e minha mãe cuidava de todos nós, sempre com muito carinho. Sou de família muito humilde, então meu pai, com muita dificuldade, trabalhava o dia inteiro fora para poder sustentar eu e os meus 4 irmãos. Cresci em uma família humilde, mas aprendi desde muito novo a ser correto, honesto, os aprendizados que meu pai sempre me orientou. Com 12 anos de idade, eu já tinha uma grande responsabilidade. Eu já pedi ao meu pai para que eu queria trabalhar, vendo a dificuldade dele, de só ele trabalhando fora, tendo que cuidar de mim e dos meus 3 irmãos. Daí, depois de muito encher o saco do meu pai, com 14 anos, ele resolveu arrumar um trabalho para mim. O meu pai é protético, é a profissão que eu iniciei a minha carreira. Então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar em um laboratório de prótese, onde o meu pai era funcionário. E lá eu comecei a trabalhar como office boy, entregando as caixas de trabalho entre os setores. Era um laboratório muito grande, que tinha mais ou menos 50 funcionários. Daí eu despertei a curiosidade de aprender a profissão de técnico em prótese dentária, me inspirando no meu pai, que sempre foi muito trabalhador, sempre dedicou muitas horas do dia dele ao trabalho e à profissão de técnico em prótese. E também vendo a dificuldade da minha família, do meu pai, passando por problemas financeiros devido à dificuldade da empresa pagar o salário dele, e eu vendo a dificuldade da minha mãe, porque ela dedicou a vida dela a cuidar de mim e a cuidar dos meus irmãos. E então eu senti uma necessidade muito grande de trabalhar e ser mais produtivo e poder contribuir também muito mais para a minha família, contribuir para ajudar os meus pais. Então eu comecei a trabalhar no laboratório e já tinha um pensamento de ser próspero, de trabalhar bastante, de poder ajudar a minha família. E para conseguir isso, eu com 15 anos de idade, eu trabalhava durante o dia, no meu horário de almoço, eu ficava aprendendo a profissão de técnico, enquanto os outros funcionários ficavam dormindo. Eu lembro muito bem que eu ficava fazendo barulho, às vezes incomodando as pessoas dormirem, porque eu estava lá naquele momento de horário de almoço aprendendo a profissão de técnico, que é uma profissão que exige muita dedicação para que você aprenda essa profissão. E aí eu ficava todos os meus horários de almoço tentando aprender, tentando evoluir. E aí em algum desses momentos eu tive a oportunidade de ser auxiliar de técnico em prótese dentária naquele laboratório. E essa profissão me despertou muito. Eu me encontrei nessa profissão. A partir disso, eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos de idade. Eu me dedicava integralmente a essa profissão. Trabalhava dia e noite, buscando aprender a profissão, buscando a evolução, aproveitando o máximo de tempo possível. Eu me lembro muito bem que enquanto os meus amigos da minha idade, 16 anos, 15 anos, eles estavam na rua brincando, às vezes saindo, às vezes em momentos de diversão, eu pegava o ônibus, chegava em casa 11, meia-noite, chegava do trabalho, porque eu ficava aprendendo, eu ficava me esforçando, fazendo o máximo que eu podia para aprender a profissão. E com 17 anos eu tive uma oportunidade, porque eu já me destacava no meio dos meus colegas por causa da minha dedicação extrema. Eu dedicava muitas horas do meu dia, final de semana, trabalhando muito, para que eu pudesse encurtar esse tempo meu de evolução. Então eu sabia que se eu trabalhasse muito mais horas por dia, eu ia aprender mais rápido. Então eu passava várias horas por dia, às vezes finais de semana, trabalhando. Eu tive a oportunidade de ir para um outro laboratório, onde eu
passei a chefiar uma equipe já ainda muito jovem, com 17 anos de idade. E aí foi que eu me despertei para o mundo dos negócios e pensei naquele momento, eu quero ter o meu próprio laboratório, eu quero poder realmente ajudar a minha família, eu quero tirar o meu pai de trabalhar de empregado e poder ter uma vida melhor também, dar uma condição melhor para os meus irmãos, para minha família. Então eu tinha esse propósito na minha cabeça, e era um propósito que eu tinha, e eu ia fazer qualquer coisa. Vamos lá. E eu ia fazer qualquer coisa para conseguir alcançar esse objetivo, que era poder ajudar minha família, meus irmãos, meu pai, minha mãe. E aí eu comecei a trabalhar incansavelmente, finais de semana, de noite. A minha idade de jovem ela foi construída trabalhando. Eu não me lembro dos momentos nessa minha idade de 17 até os 25 anos de que eu saí, que eu me diverti. Eu passava os finais de semana trabalhando, todos os finais de semana. Durante a semana eu virava a noite trabalhando, várias noites durante a semana. Com 21 anos eu já tinha meu próprio negócio, meu próprio laboratório. E com esse sonho, impregnado na minha cabeça, de fazer diferença na vida das pessoas, de ajudar minha família, eu vinha com isso na minha cabeça o tempo todo, e eu só enxergava uma maneira de chegar aonde eu queria, que era trabalhando. E eu trabalhando, passava finais de semana trabalhando, e o pouco de dinheiro que eu ganhava eu investia no meu negócio. Então eu ganhava um pouco de dinheiro, investia no meu negócio, na melhoria da minha estrutura, contratando, aumentando a minha equipe, investindo em qualidade de atendimento. E o meu laboratório, graças a Deus, prosperou muito. Então, como técnico, eu virei uma referência em Belo Horizonte na confecção das próteses dentárias, trabalhando para os dentistas. Eu cheguei a ter 30 funcionários no meu laboratório, e quando você vai perguntar sobre o Adriano, técnico em prótese dentária, todo mundo vai ter uma boa referência, porque eu sempre procurei fazer tudo que eu podia da melhor maneira que eu podia fazer. Eu nunca aceitei fazer nada mais ou menos. Eu nunca aceitei enganar ninguém. Eu nunca aceitei ser desonesto com ninguém. Eu sempre procurei fazer o melhor que eu podia. Se eu tinha que fazer um dente para o dentista, eu fazia o melhor que eu podia. E a minha equipe também, eu exigia que a minha equipe fosse desse jeito. E dessa maneira, com essa filosofia de trabalho, eu fiz o meu laboratório crescer e prosperar. O meu laboratório fez a vida de várias pessoas também. Eu impactei a vida de várias pessoas através do meu trabalho. Foram mais de 30 funcionários. Se a gente for fazer uma conta, através desses 30 funcionários, eu impactei a vida de 1000 pessoas, porque tem os familiares, filhos, maridos, os pacientes que a gente transformou o sorriso através dos dentistas que mandavam trabalhos pra gente. Então eu sempre acreditei que o ser humano só prospera na vida quando ele começa a impactar na vida das pessoas. Eu acredito nisso, que nós viemos nesse mundo para impactar positivamente a vida das pessoas de alguma maneira. E quando a gente tem um propósito muito claro e honesto de ajudar as pessoas, de melhorar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, pode ser os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos funcionários, porque eu sempre sempre quis o melhor para os funcionários que trabalhavam comigo. Todos eles saíram melhor do que eles entraram quando eles trabalharam comigo, porque eu sempre, no meu interior, eu queria o melhor para eles. E em algum momento da vida deles, eles entenderam isso. Então, depois da minha experiência como técnico, uma experiência muito positiva, de muita luta, muita batalha, eu resolvi, com 28 anos de idade,
fazer faculdade de odontologia. E muitas pessoas olharam para mim e falaram: você é doido, não vai fazer isso não, porque você é um profissional conceituado na área da prótese dentária, você já fez seu nome, tem muito mais de 15 anos que você atua no setor e dedicando, e você fez seu nome, você tem sua credibilidade. Eu falei: não, o meu sonho é fazer minha faculdade de odontologia. E não importa o dinheiro, eu não estava preocupado em ganhar mais dinheiro, eu não estava preocupado em querer ganhar mais dinheiro porque eu seria dentista, eu queria realizar o meu sonho, eu queria correr atrás dos meus objetivos. E eu sabia que tinha algo muito maior para mim, que eu poderia ser muito mais feliz se eu fizesse isso. Então eu larguei tudo. E uma pessoa que fez muita diferença na minha vida, que é o meu irmão, que com 17 anos de idade, quando eu montei meu laboratório, ele foi trabalhar comigo, muito novinho, ele devia ter uns 14 anos, mais ou menos, e eu tinha um laboratório e a gente fez uns panfletos, aqueles panfletos que a gente faz em gráfica, que custa baratinho, sei lá, hoje deve custar uns 10 reais, esse panfletinho baratinho, de uma cor só, acho que era até preto e branco. E meu irmão saía na Afonso Pena entregando esses panfletos de dentista a dentista, subia a pé, descia a pé Afonso Pena, entregando para os dentistas os panfletinhos dos trabalhos que a gente fazia no laboratório. Nesse tempo, eu ficava trabalhando durante o dia em um laboratório e durante a noite eu ficava no meu laboratório que eu tinha montado, arrendado. Nem era meu, eu arrendei a estrutura com os equipamentos velhos. E eu não esqueço de uma cena, de uma vez que... Putz... Eu não esqueço de uma cena que eu não tinha os equipamentos direito de prótese, eu aprendendo a fazer a porcelana, que é um dos trabalhos que hoje até mesmo eu faço para os meus clientes, e eu não tinha máquina, eu saí, eu pedi o meu irmão para poder ir, e ele foi na chuva, com uma sombrinha, um monte de gente trombando nele, com uma peça de porcelana na mão, para levar no laboratório do amigo meu, um grande amigo que eu tenho, que impactou muito a minha vida também, para fazer a queima da porcelana lá no laboratório dele. Um começo de carreira muito difícil, um começo de carreira como muitas pessoas têm, com muita dificuldade, muitas barreiras, que às vezes poderia ser eu poderia ter desanimado, ter desistido, mas sempre foi um trampolim para me dar um passo a mais. Meu irmão me acompanha na minha vida até hoje, ele abraçou as minhas causas enquanto eu estava estudando, ele estava trabalhando no laboratório, enquanto eu estava fazendo outras coisas, ele dedicou a vida dele para mim. Então, um dos motivos de eu chegar onde eu cheguei é por causa dele. Então, hoje ele trabalha comigo no laboratório. Se não fosse ele lá no laboratório e eu no consultório, eu não conseguiria colocar todos os projetos que eu tive de vida e chegar onde eu cheguei hoje, e poder imaginar chegar ainda muito mais longe ainda, porque eu tenho ele do meu lado. Então é uma figura que sempre fez e sempre vai fazer parte da minha vida. Eu deixei de trabalhar, passei a me dedicar uma boa parte do meu tempo para a faculdade, e uma faculdade de odontologia não é uma faculdade fácil, então eu dedicava a minha parte da manhã estudando, e trabalhava durante a noite e ficava de madrugada estudando também. E aí, foram 4 anos de muita luta, que as pessoas que estavam perto de mim, só elas sabem, que são alguns funcionários que trabalhavam no meu laboratório, os meus filhos, a minha família. Depois de 4 anos de muita luta, eu, graças a Deus, consegui formar. E quando eu me formei, eu já tinha na minha mente, a minha experiência profissional de empresário como técnico em prótese. Eu administrei um laboratório durante muitos anos e eu apliquei todo esse conhecimento que eu tive lá atrás, de muita luta, de muitas falhas, porque eu sempre cometi muitas falhas, porque eu sempre arrisquei. Eu sempre paguei o preço de arriscar, errar, perder, sofrer, chorar, para mim poder aprender. Então eu aprendi, e muitas das coisas que eu aprendi no meu passado como empresário da prótese, do ramo odontológico, eu apliquei e eu aplico no meu consultório. Quando eu montei meu consultório, no primeiro
no momento que eu montei, eu já tinha paciente. As pessoas já confiavam no meu trabalho e acreditavam que eu poderia fazer um trabalho diferenciado como dentista. E o meu consultório no primeiro ano já foi um consultório muito próspero, trabalhando na mesma filosofia que eu trabalhava como empresário da prótese, como técnico em prótese dentária. Fazendo o melhor que eu podia, atendendo da melhor maneira, atendendo meus pacientes e fazendo o trabalho como se fosse para mim, como se fosse para minha família, como se fosse para o meu filho. Então hoje, o que eu vendo para os meus pacientes é o que eu faria para mim. Eu falo com muita tranquilidade para os meus pacientes, para as pessoas que me escolhem para mudar o sorriso deles, para transformar a vida deles através do sorriso, que eu realmente faço como se fosse para mim. E é dessa maneira que eu sempre vivi, e é dessa maneira que eu vou continuar vivendo, e é dessa maneira que eu acho que a vida tem sentido. De mim, quando eu comecei, em 77, comecei com um primo meu, eu vim do interior para cá, e como eu vim do interior, era muita dificuldade para aprender as coisas, eu sempre tive, porque trabalhei na roça, tive muita dificuldade para aprender. Para mim, começar a aprender com o primo meu, eu fiquei um ano para aprender a posicionar uns dentes para montar a prótese total. E como eu era difícil, tinha cabeça dura para aprender, aquele negócio todo, mas eu tinha muita necessidade de aprender alguma coisa, senão eu tinha que voltar para a roça novamente e ter que encarar a enxada, a foice, e eu fui pelejando. Aí veio os filhos, o Adriano foi crescendo, tudo, sempre ele foi muito agitado em querer a fazer as coisas e tal. Logo que ele estava com uns 14 anos, eu já ficava com a mãe dele, querendo que arrumasse um serviço para ele e tal, aquele negócio. No lugar um laboratório que eu trabalhava, chama Laboratório Central, lá no Helena Pacific, eu consegui arrumar uma vaga para ele e ele entrou aquele fiapinho lá, então, ninguém dava muita coisa para ele, nada, porque agitadinho e tal. Ele começou no laboratório carregando caixinha com trabalho, porque o laboratório era no 21 e no 24, no Helena Pacific. E aí ele ficava transportando caixinha no elevador. E ele muito agitado, muito bom de serviço, o patrão dele gostando muito dele, a gente deu uma oportunidade para ele, pôs ele na prótese. Uns 4, 5 meses que ele entrou na prótese, ele já era chefe da seção. E aí ele foi desenvolvendo dentro do laboratório. Depois ele saiu, ajudou uma mulher também no laboratório. Mas para você ver a história do Adriano, que ele é tão esforçado, que com essa mulher que ele trabalhava com ela, ele pegava serviço nos consultórios, para ela no laboratório, e ele era empregado dela. E muitas vezes ele ia até receber, pegava o serviço, ia atendia o dentista e ia até receber, ele ia. Às vezes o dentista estava enrolando. Para mim, na nossa família, ele é um ponto alto que tem na família, é ele. Os irmãos, assim, uma coisa que me marca muito é a irmã dele, ele precisava fazer um cursinho, ele bancava para ela. Outra coisa que eu vejo nele, que assim, muito sensível, é para ajudar as pessoas. Eu lembro de uma pessoa que eu levava cesta base para ela acho que foi 1 ano e meio mais ou menos, ele que bancava a cesta para a menina e eu levava para ela, tal, e ele, aquela vontade de ajudar para não ver as pessoas. Ele tem um coração muito bom para ajudar. É uma pessoa que ele é diferenciado. Então eu orgulho muito dele, a diferença que ele é. Pensa e o pensamento dele é em crescer, não é uma pessoa egoísta, né? E nesses anos todos que eu acompanho o Adriano, ele é correto, eu nunca lembro dele atrasar um pagamento do funcionário na empresa. Não atrasa, aquela pessoa pontual. Ele te prometeu, é aquilo, é aquilo. Queria falar um pouquinho do meu filho, né? Que sempre foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito esforçada. Desde cedo,
Ele já tinha vontade de trabalhar com uns 13 anos de idade, 14 anos, já corria atrás. Sempre queria fazer alguma coisinha para conseguir algum dinheirinho. Ele era bastante esforçado. Com isso, eu sei que quando a pessoa esforça, quando a pessoa corre atrás, quando ele vai atrás dos seus sonhos, com certeza os sonhos se realizam. Eu acredito sim que ele vai ter muito sucesso, vai ser uma pessoa muito abençoada ainda na vida, porque ele é uma pessoa com um coração muito humilde, ele é uma pessoa que preocupa com as pessoas, ele quer ver as pessoas felizes. O sonho dele é deixar uma pessoa com os dentes, né, maravilhoso, cuidar das pessoas, para as pessoas venham se sentir bem. E eu acho isso muito importante, né? A pessoa esforçar, batalhar por aquilo que ele quer. E graças a Deus, eu só tenho que, né, agradecer a Deus por tudo, né? Pelo filho, pela família que eu tenho, que é maravilhosa. Deus me escolheu para, né, ter essa família linda. Me deu esse filho tão esforçado, porque toda a vida eu via nele aquele esforço, já desde criança, para trabalhar, já deu de cedo. Ele começou a vender, eu lembro quando ele era criança ainda, vendendo picolé na rua. Mãe, eu quero vender chup-chup, eu quero vender picolé, porque eu tô querendo ganhar um dinheirinho. E ele ia ali vender os picolé dele, chegava em casa, né, todo feliz com aquele dinheiro, né, que ele mesmo conseguiu com o esforço dele, né. Eu achava muito lindo, fazer esse menino vai começar cedo a trabalhar, porque ele tem muita vontade. E é assim, eu estou muito feliz mesmo com o sucesso dele, né, porque ele é um filho que merece ser feliz, realizar seus sonhos. E cada dia que passa eu tenho visto isso, né, eu tenho visto as coisas acontecerem na vida dele, na família. Ele me deu um netinho maravilhoso, tem uma netinha linda também. Família linda que tem, né? Nos completado, graças a Deus. Deixa eu te perguntar outra coisa. Como que foi a relação dele com o Thiago? Os dois caminhando juntos. Você pode contar um pouquinho? Nossa, lindo demais. Foi muito bonito, foi bom você lembrar. O Thiago, né, foi uma oportunidade muito grande para o Thiago, né, começar a trabalhar. Foi o primeiro emprego dele, né? E ele começou ali, também cresceu ali junto com ele, porque ele pegou gosto também por aquele trabalho ali também, né, de prótese. Depois foi logo, ele foi, né, abriu o consultório dentário. E hoje os dois trabalham juntos, são muito unidos, são muito companheiros ali. E graças a Deus, tem sido maravilhoso o empenho dos dois ali. Eles têm sido realmente, têm completado os dois juntos ali trabalhando. Eu não tenho nem como agradecer mesmo, porque foi oportunidade, né? Uma oportunidade muito grande. E é uma coisa que ele gosta de fazer, né? Quando nós fazemos alguma coisa que gostamos, fica melhor, né? Fica mais... fica bom para a pessoa ela fazer aquilo que ela gosta.